Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui por mais essa aula, né? Eu me chamo Cleiton Monte e estou com o intuito aí de dar algumas aulas de informática, né? Mais voltada aí para questões, certo? De várias bancas, para vários concursos, questões atualizadas de 2022, para que possa auxiliá-los aí, né? Nos concursos que estão por vir, né? Hoje em dia a informática está sendo cobrada em diversos concursos, né? A gente sabe que está sendo cada vez mais cobrada e ela está mudando um pouco a forma como é cobrada, né? Antes vem informática básica, agora vem noções de informática e outras vezes vem como TI, né? Propriamente dito, né? E saiu mais daquele negócio de ser só Word, Excel, né? Editor de texto e planilha, para também cobrar questões de redes de computadores, segurança da informação, backup, né? Hardware, né? Que tem aí, já era cobrado e continua sendo, né? Então o intuito é trazer aí diversas questões de várias bancas para auxiliá-los aí nos mais diversos concursos que possam estar vindo, né? Eu sou concursado dessa área, né? Já fui aprovado em alguns concursos e estou com esse intuito aí de propagar essas aulas aqui no YouTube de forma gratuita para servir de aprendizagem, né? Então vamos dar início aqui a mais questões, né? Vamos começar nossas questões. E a primeira questão aqui é da banca Quadrix, né, 2022, assistente administrativo. Na topologia física, certo? Na topologia física, uma rede de computadores denominada anel. Cada dispositivo possui uma conexão ponto a ponto dedicada com outros dois dispositivos. O gabarito dessa questão, pessoal, é correto, certo? Está correto e eu vou explicar por quê, né? Ele está dizendo a topologia física. Primeiro a gente tem que saber que existe a topologia física e também existe a topologia lógica, certo? A topologia física é de acordo com que os cabos estão ligados e a topologia lógica é de acordo com como os dados são trafegados, certo? Então ele pergunta aqui, a topologia física, ele quer saber como os cabos estão ligados, certo? Aí ele fala, ó, na rede de computadores denominada anel, pessoal. Na rede de computadores denominada anel, nós temos ó, diversos computadores aqui, certo? E esses computadores estão ligados entre si. Aí ele diz, ó, possui uma conexão ponto a ponto dedicada com os outros dois dispositivos. Então, ó, nós temos uma conexão desse com esse, desse com esse, desse com esse e desse com esse. Você vê que cada computador aqui tem uma conexão com outros dois dispositivos, né? Então aqui vamos chamar esse aqui de A. Ele tem uma conexão aqui com os outros dois, né? Vamos chamar esse aqui de B e esse aqui de C, certo? Ele tem uma conexão aqui com esse e ele tem duas conexões. Então nosso gabarito está correto, né? Lembrando que ele falou que aqui, ó, topologia física. Então os cabos estão ligados em forma de anel. Estão, né? Vou tentar melhorar aqui esse desenho aqui para vocês, né? Vou... Ó, na topologia anel, certo? Ele está dizendo que ó, tem um computador aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, está ligado com outros dois computadores, né? Então, ó, nós temos a topologia em anel, certo? Topologia o que? Física, porque como os cabos estão interligados, então o dado, ó, ele vai passando aqui, vem para cá e circula. O problema dessa topologia, pessoal, é quando um nó desse aqui, ó, que é chamado de nó, dá problema. Se ele falhar, toda a rede falha, porque é preciso ter esse laço fechado, certo? Para otimizar isso, tem uma topologia, certo? Que é um anel duplo, né? Em vez de termos só essa conexão aqui, nós temos outra conexão, né? Vou colocar aqui de outra cor. Nós temos outra conexão, certo? Então, uma conexão vai e a outra volta, certo? Aqui é a dupla, né? Para quê? Para otimizar esse problema de quando o nó falhava aqui, na realidade não um nó, né? Mas um cabo desse rompia, ficaria sem comunicação, né? E aqui, ó, falhava a rede, né? Se o nó falhar, continua falhando. Aqui no caso, a gente pode até falhar essa comunicação aqui. Por quê? Porque a gente pode ir pela azul, certo? Então ele duplicou para ter essa dupla ligação aqui, né? E falando de topologia ainda, né? Topologia física, como os cabos estão ligados, certo? Exemplo de topologia física, nós temos barramento, e nós temos um barramento aqui e vários computadores ligados nesse barramento, certo? Os computadores estão aqui nessa extremidade, certo? Aqui precisa ter um dispositivo indicando que aqui é o fim, certo?
e todos estão no barramento. Uma comunicação que trafega aqui pelo barramento, todos os computadores, ó, podem pegar essa informação, certo? Topologia física em barramento. Topologia, né, a gente acabou de ver, e temos também a topologia estrela, né, que é o que? Tem um dispositivo central aqui e vários outros dispositivos, né, que são os nossos computadores conectados a esse dispositivo central, ó. Vou deixar a anel aqui do lado para efeitos de didática, né? Então aqui na estrela nós temos um dispositivo central e os outros computadores são conectados a ele, né? Ela é mais robusta por quê? Porque esse nó aqui pode falhar esse cabo, pode falhar esse nó, pode falhar esse, pode falhar esse, pode falhar esse, pode falhar. Continua operando. Então ela é mais robusta, né, do que anel, do que abarramento, né? Então aqui, ó, você pode falhar os nós e continuar. Agora, se falhar o nó central, aí a rede toda para, certo? Mas assim, ela é mais robusta, né? Então aqui são topologias físicas, né? Ó, física, né? Porque é como os cabos estão ligados. Aqui, ó, barramento é uma barra só e todos estão ligados. Estrela, ó, tem um ponto central e os nós conectam a ele. E anel, um círculo, né? Mas a topologia lógica é como os dados são trafegados. Por exemplo, aqui nessa topologia física estrela, se eu colocar um hub aqui como o concentrador, como dispositivo central, aqui nós teremos uma topologia lógica em barramento. Então a topologia lógica seria igual a um barramento desse, mas a física é estrela. Por que na lógica seria uma topologia em barramento? Porque o hub ele possui as portas dele lá, né? Vamos colocar aqui algumas portas, que é um hub e as portas dele. Se ele recebe uma informação nessa porta aqui, ele passa para todas as outras, certo? A mesma informação, certo? Então todo mundo vê. Então é igual o quê? Igual um barramento desse. Logicamente, a informação está passando por quem? Por todos os computadores. Igual aqui. Por isso que a topologia lógica com hub, ela é o quê? Ela é barramento. Mas física é como os cabos estão ligados, então ela é estrela. Se eu colocar um switch aqui no lugar desse hub, né? Aí sim nós teremos também uma topologia lógica em estrela. Então seria tanto topologia física quanto lógica em estrela. Por quê? Porque o switch ele sabe identificar quem está conectado nas portas dele, certo? Então se ele receber uma mensagem aqui na porta 1 e ele quer enviar para a porta 7, ele vai enviar somente para a porta 7, certo? Ele não vai enviar para todas as outras portas. Então, aí aqui ó, a comunicação está indo como? Ponto a ponto, igual aqui, ó. Aqui está ponto a ponto, ponto a ponto. Aqui, se o switch ele manda só para um canto, ele está ponto a ponto. Ele recebeu a mensagem da porta 1 e mandou para 7, ponto a ponto. No hub não, ele recebeu da 1 e mandou para todo mundo. Então não está ponto a ponto, está todo mundo recebendo, né? Então fica essa diferença entre topologia lógica e física, certo? Mas a questão queria topologia física e falou da anel, né? Daqui a topologia anel e está correto, né? Essa é a definição aí da topologia anel, gabarito correto e fiquei as explicações, né? Vamos para a próxima questão. Avançando aqui, nós temos uma da Sebrasp, né? 2022 também, analista contábil. Temos o título aqui, né, a introdução, e a questão é: uma das finalidades do modelo de referência OSI é permitir a interação dos ativos de redes de computadores sobre os pacotes de transmissão na rede, com base nas diretivas padronizadas no modelo. Bom, pessoal, gabarito também correto. Questão CESP é bom a gente analisar pela parte, né? Então vamos lá. Uma das finalidades do modelo de referência OSI, certo? É permitir a interação dos ativos de redes de computadores sobre os pacotes de transmissão na rede? Correto. Ele está perto desse modelo de referência que ele serve para permitir a interação entre os dispositivos ativos de rede, que é switch, os computadores, né, os sistemas, sobre os pacotes de transmissão na rede? Sim, né? Com base nas diretrizes padronizadas no modelo? Correto. O modelo já é para padronizar, né, as diretivas, né? Mas vamos dar uma explicação aqui sobre esse modelo OSI. O que é esse modelo OSI, né? O modelo OSI, pessoal, vou colocar aqui para desenhar para vocês. Ó, o modelo OSI ele é composto, certo, de 7 camadas, certo? Nós temos aqui um modelo OSI, uma pilha de protocolos, certo, de 7 camadas, certo? 1, 2, 3, 4. Entendo aqui. Deixa eu tentar dar uma melhorada aqui, certo? O modelo OSI ele é de 7 camadas. E temos também o modelo de TCP/IP, certo? Por que o modelo OSI é de referência? Porque ele é teórico, certo? Ele é teórico para a gente aprender. O modelo OSI é um modelo teórico para a gente aprender, certo? Ele possui 7 camadas
indo da 1 a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Começa a contar de baixo para cima, certo? 1, 2, 3, 4 e aqui é a 7, certo? Então, o modelo OSI ele serve para quê? Ele determina, ele padroniza, né, o que cada camada vai fazer. A camada física, ela tem a função disso, a camada de enlace, isso, a camada de aplicação, isso. Então, ela vai padronizar e cada camada dessa, ela também identifica quem trabalha em cada camada. Por exemplo, na camada 3 nós temos os roteadores, certo? Na camada 2 nós temos os switches, na camada 1 nós temos os repetidores, né? Então ela vai determinar como esses ativos, né, eles se comunicam, né? Vai ter os protocolos que cada camada suporta, por exemplo, o protocolo HTTP vai estar na camada 7, né? Que é para web, acesso web, né? Então ela vai determinar isso, é o que a questão pergunta. Ele serve para isso? Serve. E aqui é o modelo OSI, certo? 7 camadas, certo? A camada 1 é física, eu vou colocar aqui física, certo? Camada física. A 2 é enlace, eu vou colocar, vou só falar aí que tá meio feio aqui, né? Então é melhor do que bagunçar, né? A camada 1 é a camada física, certo? Tá aqui, ó, física. A camada 2 é a camada de enlace de dados, enlace de dados. A camada 3 é a camada de rede, certo? Camada de rede, de baixo para cima, certo? A camada 4 é a de transporte. A camada 5 é a de sessão, sessão. Tá meio feio, mas eu estou falando, né? Camada 6, apresentação, certo? Apresentação. E a camada 7 é a camada de aplicação, certo? Onde fica o nosso e-mail, DNS, certo? Existe outro modelo que é o modelo TCP/IP, certo? Escrito assim, ó, TCP/IP, certo? Não é separado e nem é TCP e IP, né? Se estiver falando TCP, é um protocolo da camada o quê? De transporte, camada 4. E o IP é um protocolo da camada de rede, certo? Ele recebeu esse nome justamente por causa desses dois protocolos, que são os principais protocolos, né? Digamos assim, né? Ele recebeu esse nome, mas quando se fala TCP/IP, está falando da pilha de protocolos que tem a mesma função desse modelo OSI, mas o modelo OSI é teórico, o modelo TCP/IP ele é aplicado na prática, certo? Ele é o que nós utilizamos, porém ele só tem o que? 5 camadas, certo? Ele não tem 7 camadas. Aqui nós temos 7 camadas, aqui nós temos 5 camadas. Nós temos a camada física, nós temos a camada de enlace de dados, vai fazer a mesma função, às vezes muda o nome, certo? Aqui nós temos a camada de internet, né, que é a mesma camada de rede, aqui é a mesma função. Aqui nós temos a transporte, certo? Colocar só as iniciais, ó, física, enlace, às vezes é chamado de interrede, certo? Aqui é a internet, aqui é a transporte e aqui é a aplicação. Então as camadas de seção, ó, que é a camada 5, certo? E a camada 6 é como se ela tivesse sido englobada todas aqui, ó, na camada de aplicação, certo? Do modelo TCP/IP. Então o TCP/IP ele só tem o que? 5 camadas, certo? O modelo OSI ele tem 7. Seção e apresentação não tem aqui no TCP/IP. Aqui o programador ele vai ter que embutir essas funções na sua aplicação, certo? Então ele vai vir aqui para a aplicação e o programador é que vai ter que fazer essas funções, né? Então fica a explicação, né? Para você ir mais além, certo? Então voltando aqui, questão, ó, gabarito correto, né? E vamos para nossa próxima questão, certo? Continuando, nós temos, ó, FCC agora 2022. Trabalhando em condições normais de funcionamento e configuração de rede de comunicação, um assistente percebeu que não podia acessar o computador de sua casa. Não podia acessar do computador de sua casa, pela internet, algumas páginas exclusivas do órgão público em que trabalha, por serem propositalmente bloqueadas para uso externo. Acesso que ele normalmente realiza quando utiliza os computadores do órgão público. Por questões de política organizacional, essa exclusividade se deve ao fato de a organização limitar o acesso a estas páginas. Aí, A. Ao público não funcionário da organização. B. A quem tem computador do tipo servidor de arquivos. C. A intranet corporativa. D. Aos modelos com Wi-Fi corporativo. E E. Aos diretores da organização.
Pessoal, esse conceito que ele está falando, ó, vou mostrar aqui para vocês, certo? O que é que ele está falando? Olha, tem um rapaz que quando ele está no trabalho, ele acessa, né, a página lá normalmente, ele acessa as páginas do trabalho dele normalmente, certo? Mas quando ele está em casa, ele tentou acessar e ele não conseguiu. E por que ele não conseguiu? Porque a empresa propositalmente, né, a questão está dizendo, bloqueou aquela página não pode ser acessada da internet. O que é que eles estão falando, pessoal? Eles estão falando da intranet, pessoal. Então nós temos aqui, ó, a nossa empresa e nós temos aqui os serviços que são acessados somente aqui na nossa empresa, certo? Que é a nossa intranet, né? A caneta que não está funcionando mesmo não, então vamos no mouse, né? Que é a nossa intranet, certo? Só acessa de onde? De dentro da empresa. Se só acessa dentro da empresa, é intranet, pessoal. Ele está falando disso. Então ele pergunta: ó, esse acesso ele está sendo disponível ou bloqueado para quem? Está sendo disponível somente na intranet. Por quê? Porque é bloqueado para quem? Para internet. E o que é a internet? A internet, pessoal, é o mundo, né? É a rede toda, né? Todas as redes se encontram onde? Na internet, né? Então aqui nós temos a internet e a intranet dentro da empresa. E existe outro conceito. Então, ó, se fala que um site é acessível da internet, nós estamos falando o quê? Da internet. Se você acessa o site do Google, do Instagram, do INSS, foi uma questão que agora recente. Se você acessa, você está utilizando o quê? A internet, né? Todo mundo acessa a internet. Mas se você só acessa dentro da empresa, quer dizer que aquilo faz parte do quê? Da intranet da empresa. Só é acessado por quem? Por quem está dentro da empresa, por quem está usando os computadores aqui da empresa, certo? Claro, tem a VPN, mas isso é mais avançado, certo? E um outro conceito que existe, pessoal, é a extranet, certo? O que a extranet faz? A extranet, ela permite que eu pegue alguma coisa aqui da minha empresa, vamos supor o estoque, o sistema de estoque, e permita que um fornecedor, certo? Não é diretamente aqui, né? Vou até apagar. E permita que um fornecedor, certo? Um fornecedor utilizando a internet, ele acesse esse meu serviço, né? Como se ele fizesse aqui, ó. Então, ó, esse fornecedor aqui, ele consegue acessar alguma coisa aqui da minha intranet. Por quê? Porque a empresa disponibilizou para ele. Mas ele acessa isso como? Por meio de autenticação, por meio de um usuário e senha, certo? Então, ó, quando o serviço é acessado só dentro da empresa, intranet, certo? Quando todo mundo é acesso, é público a todos nós, internet, porque é todos mundo. Mas quando tem uma aplicação de dentro dessa empresa, que é da extranet, e permite alguém de fora, utilizando a internet, acessar esse serviço, nós estamos falando de extranet, certo? Aí ele vai se autenticar e vai conseguir utilizar aqui, certo? Então aqui é uma extranet, certo? Então intranet dentro da empresa, extranet é dentro da empresa, mas permite alguma parte do serviço fora, né, por meio de autenticação a algum usuário específico, e internet é público, né, para todo mundo, certo? Então fica aí essa explicação aqui e a gente viu aqui, ó, letra A, ó, ele está perguntando, essa exclusividade se deve ao fato de a organização limitar o acesso a estas páginas ao público não funcionário da organização? Não, né? Porque esse cara é funcionário da organização e está sendo limitado a ele. Então não é isso, né? A quem tem computador do tipo servidor de arquivos não entrou nesse mérito, né? E nem falou que ele tinha esse tipo de computador, né? Ele falou do computador e sua residência. A intranet corporativa, aqui está o nosso gabarito, né? Olha, o A está craseado, certo? Então é a ela, né? Ó, esse acesso, ó, essa exclusividade se deve ao fato da organização limitar o acesso a estas páginas à intranet corporativa. Está dizendo que ó, só quem vai acessar essas páginas aqui é quem? A intranet corporativa é que vai acessar essas páginas. Tá? Então a exclusividade é o que? Só a intranet vai acessar essas páginas. Aos modems com Wi-Fi corporativo, nada a ver, né? Nem falou isso. E aos diretores da organização também não entrou nesse mérito, né? Limita o acesso a quem? Somente a intranet. Então só quem está dentro da intranet vai conseguir acessar aí esses arquivos, certo? Vamos adiante para a nossa questão. Mais uma questão aqui agora da banca Quadrix, também 2022. Tem aqui um texto inicial e a questão diz: a ligação física de one-on-one, ponto a ponto, a um ISP permite que os usuários se tornem parte da internet? Gabarito,
Correto, pessoal, certo, né? Vamos lá. O que é aqui, ó, a ligação física de one on one, certo? O que é one on one, né? Tá ligando a one on one ou ao one do roteador, ponto a ponto a um ISP. O que que ele tá dizendo? Você tá aqui na sua casa, certo? Vamos supor que você tá aqui, aí vamos estar que você tem um roteadorzinho aqui, certo? Você tá ligado aqui nesse roteador, certo? Esse roteador aqui, ele tá apertando, ó, esse roteador lá na sua casa, certo? Ligado, que ele tem uma porta que é justamente chamada de WAN, certo? Ele ligado a uma empresa que é chamada de ISP, que significa Internet Service Providers, que é o provedor de serviço de internet. Ele está apertando. Isso aqui permite você chegar na internet? Permite esse usuário aqui chegar na internet? Sim, né? Esse usuário desconecta nesse roteador. Tem uma ligação física aqui, ó, ponto a ponto, certo? Aqui, ó, ponto a ponto, né? PTP, point point, certo? A esse SP. E esse SP, que é um provedor de serviço de internet, ele vai fazer o quê? Prover um serviço de internet. Para quem? Para você aqui. E esse SP, ele consegue, ó, fazer você chegar aqui na internet, certo? É justamente isso que ele faz. Quando você pede um link, é justamente isso que acontece, certo? Esse link ponta a ponta aqui com um provedor é chamado de link dedicado. O link residencial que a gente pede para nossa casa não é bem um link ponto a ponto, certo? Ele passa por outras conexões lá, tem toda uma configuração lá, certo? Mas esse link ponto a ponto aqui existe, é um link mais caro, é chamado de link dedicado, certo? Ele é conectado diretamente ao ISP e o ISP leva você para a internet, certo? As empresas utilizam geralmente esse link, né? Um link ponto a ponto aqui com o ISP e chegam à internet, certo? Então, gabarito correto. E vamos aí à frente nas nossas questões. Também da banca Quadrix, né? Agente de fiscalização 2022. A topologia física, ó, novamente topologia, certo? E ó, física, certo? Temos também a lógica, né? De rede de computadores em que cada dispositivo tem um link ponto a ponto, ó, cada dispositivo tem um link ponto a ponto dedicado, conectado apenas com o controlador central, como por exemplo um hub, e que possui como vantagem a robustez. A gente já vê essa questão, né? Ele está dizendo, ó, topologia física, então eu penso que como os cabos estão ligados, não é como o dado trafega, é como os cabos estão ligados. Tem um link ponto a ponto, né, dedicado, conectado, ó, então ele está dizendo assim, ó, tem vários computadores aqui, hein, certo? Que tem um link ponto a ponto. Na ANEL era ponto a um com o outro. Aqui ele disse, ó, que tem um controlador central, ó, apenas com o controlador central. Então tem alguém aqui no centro, ó, e esse pessoal todo está conectado a quem? A ele, certo? Aí ele está perguntando, ó, como por exemplo um hub, ele está dizendo que aqui é um hub, certo? E que possui como vantagem a robustez. Lembra que eu falei que esse nó podia falhar, esse cabo pode quebrar e continua funcionando? É robusto, certo? Qual é essa topologia, pessoal? Fisicamente ela é o quê? Como é que ela está ligada? Em forma de estrela, certo? Mas logicamente, se fosse topologia lógica, aqui seria o quê? Seria barramento, né? Por quê? Porque o hub, esse computador manda informação, todos vão ver essa informação, certo? Então tá como se fosse um barramento. Logicamente o dado está sendo trafegado como barramento, mas fisicamente, como os cabos estão interligados, ó, nós temos o que? Estrela, certo? É o nosso gabarito aqui, certo? Se fosse um switch aqui, aí tanto a topologia lógica quanto a física seria estrela, né? Porque o switch ele entende para onde ele vai mandar, qual porta ele vai mandar, né? Continuando, vamos lá para mais uma questão. FGV agora, certo? 2022 também. A velocidade de conexão à internet de um usuário é importante fator na escolha de um provedor. Nesse contexto, complete as lacunas das afirmativas a seguir. 1. A velocidade de download é, em geral, tracinho, a velocidade de upload. Acraseado, né? 2, que é para ser 2, tem um 3 aqui, né? A velocidade de uma conexão é normalmente expressa em, certo? Assinala a opção que apresenta os termos que preenche corretamente as lacunas das afirmativas acima, certo? Ele está perguntando aqui, pessoal. Quando você contrata a internet, né, uma velocidade da internet, ó, você tem um download e você tem um upload. O que é o download? Download é quando você baixa alguma coisa da internet, certo? Ou de qualquer outro local. Quando você baixou, download. Quando você enviou, certo? Enviou um vídeo, enviou uma foto, você está enviando para onde? Para a internet, para algum canto. Então é upload. Então enviou, upload. Baixou, download. Então você contrata duas velocidades. Uma velocidade de baixar as coisas, de fazer download, e uma velocidade de enviar as coisas, de fazer
upload, certo? Em geral, pessoal, está falando em geral, ó, presta atenção, ele não está falando que é sempre, né? Em geral, quando vocês contratam a internet, você contrata o quê? Geralmente só lhe dizem até o download, nem dizem o upload para você. Por quê? Porque o download, em geral, é maior, certo? É maior que quem? Que o upload. Então, o download geralmente é maior que o upload. Nem sempre, às vezes é igual, mas ele perguntou no geral. É o que? É maior. No geral, o download, a velocidade de download é maior do que a de upload. Então você contrata lá, você contrata 100 MB, ele está dizendo que ele está dizendo o que? De download. Ele nem lhe diz upload. Alguns dizem 100 MB de download e 10 de upload, certo? Tá o D aqui e o U aqui, certo? 100 de download e 10 de upload. Alguns dizem, outros não. Mas aqui a questão é saber quem é maior, download ou upload. Download é maior. E outro item, a velocidade de uma conexão é normalmente expressa em, pessoal, quando você contrata, vem lá, ó, 100 o que? Mbps. Então, pessoal, esse M quer dizer o que? Mega. Esse B quer dizer bits. Esse P e esse S por segundo, certo? Então, mega bits por segundo. Pessoal, quando a gente está falando de armazenamento, existe o megabyte, certo? O megabyte, não tem por segundo não, né? Tem só megabyte com B grande, né? O B maiúsculo. Isso quer dizer o quê? Que é byte. Mas a internet, a taxa de velocidade é medida em que? Bits, certo? Megabits por segundo. Então vamos procurar aqui na nossa questão 1 que diga que a velocidade de download é maior e como é medida, né? Unidade de medida aqui da conexão, né? Ó, inferior a gente já corta, né? Superior, superior a gente deixa, igual e igual a gente corta também. Então ficou entre B e C, superior e superior. E a velocidade é medida em que é expressa em que? Megabits por segundo ou megabits por microsegundo. Microsegundo não, né, pessoal? É por segundo, né? Então nosso gabarito aqui, ó, letra B. A velocidade de download é maior do que a da upload, geralmente, né? E ela é medida em megabits por segundo, né, com um Bzinho pequeno, certo? Não é megabytes, né? A questão poderia ter dificultado um pouco aqui, ter colocado aqui em vez de ser microsegundo, ter colocado megabytes por segundo, né? Aí teria confundido o candidato, né? Lembre-se que é bits, né? Vamos lá para mais uma questão aqui, né? Dessa nossa aula. VUNESP, certo? Vai ter aí ó, o concurso da VUNESP, né? Recente, né? E da Polícia de São Paulo, né? Eu acredito, para soldado. E fica aqui uma questão em 2021, né? Bem recente, ó. Um usuário preparou e enviou uma mensagem de correio eletrônico. Correio eletrônico sempre está aí nos concursos, né? Com as seguintes características. De Carlos, certo? Carlos foi o rapaz que enviou a mensagem, certo? Ele enviou para quem? Quem foi que recebeu a mensagem? Ó, ele enviou para Sofia e Isabela, certo? E enviou como cópia para quem? Para Charles. Charles também está como cópia. E enviou aqui, ó, CCO, pessoal, cópia oculta. Para quem? Para Marcos. Então, Carlos enviou uma mensagem para Sofia e Isabela, colocou em cópia Charles e colocou em cópia oculta Marcos, certo? Considerando que a mensagem foi enviada e recebida pelos destinatários com sucesso, ou seja, todo mundo recebeu a mensagem, assinale a alternativa correta. Sofia sabe que Charles e Marcos receberam a mensagem. Sofia, tá aqui. Ela sabe que Charles e Marcos receberam a mensagem. Opa, Sofia sabe que Charles recebeu. Mas Sofia não sabe que Marcos recebeu não, pessoal. Marcos não. Por quê? Porque Marcos está no cópia o quê, ó? Cópia oculta. Ó, aqui, ó, CCO de oculta. Marcos sabe que todos aqui receberam. Ó. O Marcos, ele vê que o Charles recebeu. Ele vê que a Sofia e a Isabela recebeu. Mas Sofia não sabe que Marcos recebeu. Isabela não sabe que Marcos recebeu. Charles não sabe que Marcos recebeu. Ninguém vê Marcos aqui, mas Marcos vê todo mundo, certo? Então Marcos sabe quem recebeu. Todo mundo aqui, ó. Charles, Sofia e Isabela. Mas ninguém sabe que Marcos está aqui na conversa, não. Só quem sabe? Carlos, que enviou a mensagem para ele, né? Mas os outros não sabem. Então, ó, Sofia não sabe que Marcos recebeu, não, certo? Mas Marcos não sabe que Charles recebeu a mensagem. Marcos sabe todo mundo, certo? Marcos sabe todo mundo. Então tá errado aqui também, certo? Isabela sabe que Marcos recebeu a mensagem. Opa, ninguém sabe que Marcos recebeu, a não ser quem? Carlos e o próprio Marcos, né? Então a Isabela não sabe não que Marcos recebeu, não. E Carlos desejou ocultar Charles. Carlos desejou ocultar Charles? Sim, o Charles está oculto, né? Aqui ó, tem até o I aqui, né? E aqui ó, falso, né?
Marcos sabe que Charles recebeu a mensagem. Opa, Marcos está como cópia oculta. Ele sabe que Charles recebeu? Sabe. Por quê? Porque Charles está no cópia simples. Ó. Cópia simples todo mundo sabe. Sofia sabe de Charles. Isabelle sabe de Charles. Marcos sabe de Charles. Carlos sabe. Todo mundo sabe de Charles. Que ele não está oculto. Quem está oculto é quem é Marcos. Então Marcos sabe que Charles recebeu a mensagem? Sim, correto. Aqui está correto. Certo? Mas Charles não sabe que Marcos recebeu a mensagem. Opa, Charles não sabe que Marcos recebeu? Correto. Charles não sabe que Marcos recebeu. Ninguém sabe que Marcos recebeu, a não ser Carlos que enviou a mensagem, né? Então, nosso gabarito, ó, Marcos sabe de Charles, mas Charles não sabe de Marcos. Charles sabe que Sofia recebeu. Isabela e Marcos, ó, Charles, perdão, né? Eu saio atropelando tudo aí. Charles sabe que Sofia, Isabela e Marcos receberam a mensagem. Charles está aqui como cópia simples. Ele sabe que Sofia recebeu a mensagem? Sabe. Sofia está no para. Sabe que Isabela recebeu? Sabe. Isabela está no para. Ele sabe que Marcos recebeu? Não, ele não sabe, porque Marcos está com cópia oculta. Então ninguém sabe que Marcos recebeu, certo? Carlos desejou ocultar Charles? Charles está oculto? Não, quem está oculto? Marcos. Marcos é que está com cópia oculta, né? Não é Charles. Charles está como cópia simples. Mas ele não ocultou Sofia? Não, ele não ocultou Sofia mesmo, não. Nem Isabela e Marcos. Opa, Marcos ele ocultou sim, né? Marcos está oculto. Charles não, né? Ele trocou aqui Charles e Marcos aqui, tinha dado certo, né? Gabarito aí C, ó. Marcos, né? Sabe que Charles recebeu a mensagem, mas Charles não sabe que Marcos recebeu, né? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui na aula de hoje, certo? Na próxima aula a gente continua com mais questões aí de várias bancos, né? Espero ter ajudado vocês, espero estar contribuindo aí, né? Eu peço a vocês que curtam, né? Comentem, compartilhem para o YouTube aí divulgar para mais gente e continuar motivando a gente aí a estar entregando esse conteúdo a vocês, né? Espero que vocês possam ter um proveito e ser aprovados nos concursos que vocês venham a fazer. Um abraço e até a próxima.